longo prazo. Porém, então não é bom pro homem, né? A afirmação na prática, ele beneficia o homem. O homem vai lá, ele transa com a mulher que ele quer, ele vai e ele não lida com nenhuma mulher. Então vamos lá. O macho tóxico, né, o macho tóxico que larga a mulher, que taca a bebida depois, taca a pique abandona da rua, como diria o funk, é consequência da revolução sexual. E isso traz o declínio da sociedade. E o declínio da sociedade é ruim para ambos. Mas na prática, no individual, o homem tem muito mais benefícios com isso. O emocional e biológico é muito maior para a mulher. Eu acho que tem alguns problemas no que vocês falaram. Primeiro, voltando lá no comecinho da fala da Pietra sobre a Revolução Francesa, eu não acho que porque alguma autora falou certa coisa que isso se tornou um movimento, né? O primeiro movimento das sufragistas é um movimento porque ele atinge vários países. Sim, é o sufrágio universal. Exatamente. Então, não é só questão de intelectuais que falaram pontualmente. Eu quis dizer que elas poderiam. Mulheres que tinham que falar, sempre falaram. Outra questão que você falou, eu não queria votar. Tudo bem. A questão é, para as mulheres que querem, elas não podiam. Então o movimento feminista dá esse direito. Sufrágio, como é o nome da fulana que votou antes mesmo? Porque o marido dela foi lá e falou assim, não, eu quero mas aí você está citando o indivíduo, né? Celina Guimarães. Mas você está citando o indivíduo e não o movimento. Mulher votando. Posso falar, era um não problema, cara. As meninas não estavam nem... Se fosse um não problema, não existiria o movimento da sufragista. Como é até hoje, entendeu? Uma manifestação sufragista, o máximo que foi contabilizado foi, sei lá, 97 mulheres. Inclusive, hoje em dia, as mulheres são 52% do eleitorado brasileiro e continuam votando majoritariamente em homens. No evento de Seneca Sol, 90% das mulheres votaram que não queriam falaram que ia deixar a gente falar. Desculpa, verdade. Tá vendo? Mulher fala pra caramba, né? Mulher fala. Vocês falam. Mulher chega a ficar em casa. A Eduarda nunca seria eleita. A Eduarda nunca seria eleita, pô. A última coisa que eu ia falar é que a Pietra falou que é monarquista. Eu acho que só é interessante a gente ressaltar que na monarquia os casamentos eram arranjados. Na elite, né? Na elite, porque o pobre monarquia não é elite? Não tinha como, exatamente, O sistema feudal tinha... A monarquia não só o rei, a rainha. Mas é isso que eu tô falando, gente. Quando um rei tinha uma filha, às vezes o rei tinha uma filha de 10 anos, e ele fala assim, a minha filha de 10 anos, eu vou comprometer ela com fulano de tal, porque eu quero construir... E daí que a mulher não tinha nenhuma possibilidade de escolher. Mas você precisa escolher, se você quer defender a mulher pobre, a mulher já não era princesa. Não, mas eu não tô falando da mulher pobre não, Pedro. Eu tô falando assim, na monarquia, a própria monarquia, os reis, as rainhas... Eles não tinham nenhuma possibilidade de, tipo assim, a mulher não quer casar com fulano. Então eu não quero. Não tem essa. Você vai ter que casar e pronto. Ela podia se tornar uma religiosa, ela tinha opção, dependendo da família. Então, a opção é ou casa com quem você não quer ou vai para um convento, né? Mas você achou que o quê? Você queria que ela pegasse o cara do camponês? Mas você sabe não, é porque você trata a monarquia como se fosse uma coisa boa para as mulheres, sendo que é uma coisa impositória, né? Mas é que existiam casos onde o contrário acontecia que também. Famílias de mulheres ricas... que eram mais velhas também juntavam com meninos mais novos. O que acontece, na verdade, é o seguinte, quando a gente não tem um modelo, é que assim, quando a gente não tem um modelo... Você pode não achar, você que está assistindo, você acha ruim quando o pai decide o casamento pela filha e a filha não tem direito de escolher com quem ela vai casar? Isso, eu acho ruim, a Pietra não, mas tudo bem. Não, é lógico que é materialista. O marxismo é materialista. O que acontece Sim, exatamente, isso é um problema grave, né? Não, enfim. Mas, na verdade, eu acredito que, novamente, a gente está deslocando o foco do problema para o feminismo. Sempre volta para a Idade Média. E volta para a Idade Média e tal. E aí a gente falou de revolução sexual, né? E mais uma vez, a revolução sexual ela só acontece por causa que teve bases materiais para elas acontecer, né? E as bases materiais, elas foram desenvolvidas pelo sistema capitalista. A base material foi um monte de capitalista, filho da mãe, que bancou isso aí. O próprio Hollywood foi bancado por quem? Por um monte de macho tóxico, capitalista, que incentivou a indústria pornográfica, que incentivou... É isso aí. Então não é o feminismo o problema. O problema é justamente a transformação do corpo feminino num produto de mercadoria. Então você está criticando a pornografia? Eu critico também a pornografia. As feministas porque ela é um produto. As mulheres caíram no discurso dos homens tóxicos, capitalistas opressores, para chegar a um fim. E eles conseguiram. E as feministas, ou seja, não passaram de massa de manobra. Elas foram instrumentalizadas por esses caras que vocês tanto criticam. Elas não conquistaram direito nenhum, Pietra. Cara, que direito? Do quê? Do quê? A gente acabou de citar votar, licença maternidade, licença paridade salarial, maternidade é benefício, creche pública, é privilégio. Desculpa. Licença maternidade é privilégio. O quê? Não é direito, é privilégio. Não deveria existir. Tem que chamar as coisas do nome que elas são. Mas a mulher, ela tem que ficar com o bebê. Ela tem que fazer o que com o bebê daí? A mulher pare... Não, mas a mulher, ela pariu e ela tem que fazer o que daí? Ela trabalha. Por que é que vocês acham que foi o feminismo que prestou licença maternidade? Vocês estão vendo que isso é uma
garantia. Que a mulher que engravidou A vereadora tá defendendo que a mulher seja demitida, então, que ela tem um bebê. Por que vocês acham? Peraí, Duda, deixa eu falar. Não, mas você achou que tipo, é o livre mercado? A licença maternidade é uma conquista feminista. Tá, mas então me mostra. Por que eu não posso ser uma mulher católica que defende a mãe de família? Porque não foi o Getúlio Vargas que foi lá na rua com as placas, assim, ó, queremos licença maternidade. Não foram os homens que assinaram a lei de licença maternidade, que lutaram por essa licença maternidade. Mas é um privilégio. Porque a mulher não era presidente, então né? Como é que ela ia assinar? você concorda que a licença Mas você concorda maternidade... que ele só assinou? Tá dois papos aqui. Não dá. Eu dou o nome às coisas, é um privilégio. Eu não sou contra a licença maternidade, mas eu reconheço que é um privilégio feminino. Beleza. Agora tem homens lutando pela licença paternidade. Aí eu já acho meio forçação de Mas daí não é direito, porque daí se um é privilégio feminino, aí tem o privilégio masculino vira um direito, não é isso? E aí já começa a ficar meio errado. Virou igualdade. Mas você não acha que o homem tem que acompanhar os primeiros momentos do seu filho que acabou de nascer? Eu acho que alguém tem que estar em casa pra pôr dinheiro, não é o patrão que tem que bancar a família dos outros. Mas não é só dinheiro, né? Sim. Não, mas é que uma criança, ela não se cria só com dinheiro, Gente, né? vamos lá, Ela se a cria gente com tá falando- a afeto. gente tá Porque falando- Eduarda não é mãe, eu acho que ela não sabe disso. A gente Mas tá- cuidar de uma criança é Não, eu não sei, eu extremamente sou uma anta. cansativo. Eu sou uma anta, eu nasci ontem, Não, eu não sei você o que é acabou cuidar de falar uma que o criança. pai Eu só nunca relei coloca no bebê dinheiro. na minha vida. Você só falou Eu que acho você acabou que de ela falar que o sabe pai isso, serve pra colocar CLT, dinheiro. Eu acho que ela trabalho, sabe bater disso, eu sou cartão, uma anta, é uma nasci coisa ontem. é uma criação liberal comunista, né? Tipo, não é uma coisa... Na idade feudal, o cara geralmente trabalhava em casa, ele era um marceneiro, e ele poderia... Até mulher trabalhava Vocês estão junto, concordando que a Idade Média era muito mais favorável aos homens, inclusive. Não, As não, mulheres na e aos homens questão no sentido da- da família. a Idade Na Média- questão da alienação do trabalho, sim. É que assim, ó, a idade... A gente assim, tá vendo falando como não é de todo mal, a Idade Média? sobre capitalismo, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. Inclusive, vamos parafrasear o grande filósofo. Vamos. Existiu um grande filósofo que uma vez disse que o capitalismo tem todas as mazelas do mundo. Todas. Mas em nenhum momento, nem na sua pior versão, ele vai conseguir ser tão ruim quanto a versão mais light de qualquer sistema comunista que tentou ser implantado. É do Paulo Agora, não, é do Não, Olavo de Paulo Carvalho. Clóvis? Olavo de Do Carvalho? Ah, então era o professor Agora, do quando a gente Clóvis. quando a gente fala de sufrágio, Sim. eu acho que é importante deixar uma coisa bem clara, até para quem estiver assistindo. O que existia no mundo não eram todos os homens votam, mulheres ficam trancadas em casa no dia da eleição. Vamos lá. O que existia no mundo era quem vota Poucos é quem homens. vai pro exército lutar na guerra e sustentar as consequências das Quem? ações do governante que ele elegeu. Ou seja, Padre homens não votava, militares. mendigo não votava, analfabeto não votava, eram homens de mínimo 25 anos de idade, militares com uma renda X. Então, assim, Mas era... nenhuma Inclusive mulher tinha um limite votava. de renda, né? Ah, mas tinha um e limite de daí? renda. Elas não E tavam daí? nem Se aí, ela cara. quiser Elas votar- não tavam- Mas elas aí que pediram, tá. elas conseguiram. Não, mas essa que é a diferença. Um benefício essa que para é a as mulheres do diferença. movimento Não, feminista. isso, Senão, obrigada. senão as mulheres não iam poder votar em você, benefício. Eduardo. É um benefício. presente, elas foram presenteadas. Não foram presenteadas, foi uma reivindicação que elas É um direito, arrancaram é um a direito. força. Inclusive, Abner, a Que a maior sociedade- parte do meu Vocês eleitorado é acham- masculino. Vem cá, agora vem cá, Então, você gente. fica tranquilo. Maior parte Getúlio do quê? Do assina teu eleitorado? o sufrágio Ah. universal A em maior parte do 32. eleitorado é Em masculino. 34, ele se torna um ditador, ou seja, a partir O daí ele não Getúlio precisa Vargas. mais, Getúlio Vargas. ele não precisa mais de voto nem de homem, nem de mulher, nem de analfabeto, nem de ninguém. Vocês realmente acham que Getúlio, o maior ditador que o Brasil já teve, concedeu Não, foi o esse Médici. sufrágio universal porque ele queria o quê? Apoio popular para que logo ele se tornasse um ditador como ele fez? Ou porque ele estava preocupado com as mulheres? Porque O que ele queria existia apoio no mundo? Preocupado com popular. as mulheres, Mas- não. Ah, não foi, né? Você Preocupado concorda? com as Você mulheres, foi com certeza não. feminista. Mas a conquista Gente, foi, independente da intenção. Não. Independente Elas da conseguiram intenção. o que elas Independente da queriam. intenção. Mas Elas sabe conseguiram que o que elas isso queriam daí porque, por dá pra acaso, fazer uma coincidiu analogia com com o que isso o daí. ditador queria. Dá pra fazer Não uma foi analogia conquista com isso das daí. Isso mulheres. daí é tipo O- você falar, quem conquistou as leis de trabalho não foram os trabalhadores que reivindicaram, foi o Getúlio Vargas Isso, que a assinou a mesma lei. coisa. Ele assinou a lei Que, porque houve uma inclusive, pressão agora- social, agora gente. Que em 1917 Teve pressão popular, teve gente na rua. Em 1917 teve uma das maiores greves gerais do mundo aqui no Como é que é? Brasil. Em 1917 teve uma das maiores greves gerais do mundo acontecendo aqui no Brasil. O movimento operário durante a década de 20 e década de 30 era extremamente forte. Então o que o Getúlio Vargas fez foi uma forma de entregar um paliativo para que esse movimento simplesmente enfraquecesse. E Mas você a Casa das concorda que ele Mulheres queria se tornar um é no mesmo ditador, de sentido. qualquer forma? Agora, Sim, sim. Você concorda Agora, que foi Vargas, um populista, ele não estava preocupado com as pessoas, ele não estava Sim. preocupado com o direito de ninguém, ele queria só chegar no lugar que ele queria. É que, gente, beleza, mas a então, conquista ponto, ele usou, aconteceu, então, assim, foi uma forma de independente vontade de da intenção Mas eu acho dele, que tá isso aí você ligado? pode aplicar A pra todos os conquista foi.
foi. É que o que acontecia... A conquista foi acontecida. O que acontecia era o seguinte... Por isso que a gente é comunista. Negro não votava, analfabeto não votava, pobre não votava, mulher não votava, homens sem patente e sem dinheiro não votavam. Mas o assunto aqui é Padres feminismo. não votavam. O que aconteceu no mundo foi um sufrágio universal. Todos os grupos que não votavam queriam poder participar. Não tem como você dizer que houve um sufrágio feminista porque nenhuma mulher votava. Nenhuma mulher votava, todos os homens votam, então as mulheres querem o direito. Não, inclusive, nas maiores manifestações de movimentos sufragistas, não aqui no Brasil, porque o Brasil é miscigenado demais, mas na Europa, nos Estados Unidos, nos principais movimentos sufragistas, existia uma rixa muito grande entre as mulheres que queriam votar e os negros que queriam votar, porque as mulheres queriam conseguir o voto antes dos negros, e os negros queriam antes. Eu tô lendo um livro sobre isso. Eu tô lendo um livro exatamente sobre isso. A maior marcha de mulheres sufragistas que existiu, essas sufragistas de elite brancas fizeram questão de colocar as mulheres negras no último bloco da marcha. Sim. Foram as sufragistas brancas que criaram o estereótipo do estuprador negro. Era um monte de porque existe, o voto antes. porque existe um negócio chamado feminismo interseccional, entendeu? Que fala do feminismo da mulher negra, da mulher branca, da mulher de classe. No fim é tudo um bando de branquela querendo benefício e os homens entregando porque em algum momento se tornou conveniente pra eles. Simples. Que luta! Beleza, Quantas levaram um tiro na cabeça por causa disso? Que Vamos luta! nesse Elas sentido. pediram, eles falaram, tá bom, acho que agora é relevante pra gente. Deixa essas malucas ficarem felizes um pouquinho, deixa tem eu. um livro. Se eles eram a maioria da sociedade e eram tão opressores, era só eles não darem o direito ao voto. Mas Se aí eles tinha eram essa minoria homens, mas tão é que pequenininha, era só não dar o mas Peraí, aí deixa- eu existiam vou puxar um homens que gancho aqui. tinham uma mentalidade diferenciada e que começar a conseguiram enxergar para esse movimento e que também viram que esse movimento ameaçava a estabilidade política do país e falou assim, não, então a gente vai entregar essa demanda para que esse movimento... Então foi uma entrega. Mas Você acha que meia dúzia de maluca ameaçava o país? Você acha que as sufragistas... Você acha que a Carlota... Você acha que a Berta Lutz... Berta Lutz. Você acha que a Berta Lutz era uma ameaça pro Getúlio Vargas? Tá brincando, Deixa era uma eu- patricinha que não deixa eu tinha falar nada uma pra coisa. fazer. Por exemplo, Conectando com o que você tá falando telefonistas, agora. Pagar só vou de finalizar. virtuosa. Depois eu quero ver o Telefonistas. livro que ele falou. Telefonistas, tá? Foi uma classe dos anos 20, anos 30, composta somente por mulheres. Se essas mulheres resolvem fazer greve, acabou, ninguém mais Eles comunica. colocam os homens pra trabalhar, porque a força de trabalho é maior e elas ficam sem dinheiro. Não trabalha. Acabou. Não trabalha. É assim que Resolveu vive o a greve. problema. É assim que acontece a greve, entendeu? E aí, o movimento operário ele era tão forte que, a partir do momento que existe uma greve, não vai ter pessoas para furar a greve. Porque Amigo, o movimento, greve só ele surte tem resultado forte. quando a maioria dos grevistas são homens, porque não existe força de trabalho suficiente pra substituir. Já falei, ó. Simples. A não ser a Revolução Russa, Telefonistas, que foi uma grande datilógrafas, tá? Por exemplo, datilógrafas. Tu acha que tinha quantos homens na década de 30 que sabiam, que eram datilógrafos, que sabiam datilografar? Mas se as datilógrafas entravam em greve, acabou. Nosso, de que realmente Mas elas existe trabalho entraram? de mulher e trabalho Teve de greve homem. das datilógrafas? porque não foi necessário, não foi necessário. Porque deram o que elas queriam. Não foi necessário. Porque Mas elas deram poderiam pra entrar em elas. greve. Tá? Deram, ofereceram pra elas. O menino ali Por causa da luta. Por causa da luta. Fala o Abner. Muito obrigado, gente. Foi mal. É porque você estava falando de um assunto do livro que eu estou lendo exatamente agora, que é o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. E ela fala que no começo do movimento sufragista, realmente, a primeira onda do movimento sufragista era o movimento de mulheres brancas e havia realmente uma exclusão racista. Inglaterra, em Nova York, era só realmente. patricinha e perua. Isso é verdade. A questão é, dentro do movimento pelo voto, existia as pessoas que queriam separar o movimento das mulheres e dos negros, e existiam as pessoas que queriam lutar pelos dois juntos. E a autora do livro dá um exemplo do Frederick Douglass. O Frederick Douglass foi um dos primeiros nomes Feminista? do movimento... ele era do movimento abolicionista dos Estados Unidos, e ele também lutou pelo direito do voto das mulheres. Eu tô dando um exemplo, mas não é só um. É que ele lutou pelo direito de voto de todo mundo, né? Isso. Exato, Não de das todos. mulheres. Porque não eram só as mulheres que Mas não ele votavam, se juntou, era quase ninguém que mas ele se votava. juntou ao movimento feminista para isso, entendeu? Mas é que o movimento feminista, assim, pelo menos nos Estados Unidos, pelo menos, ele decorre de um movimento abolicionista. As duas mulheres que fizeram a primeira conferência feminista de sufrágio universal em Seneca Falls, elas foram expulsas, na verdade, no movimento abolicionista, porque o pessoal falou assim, cara, é sério isso? A gente tá falando aqui sobre escravidão e as duas malucas querem votar. Tipo assim, menos, né? As Tipo assim, vamos falar de coisa bonitinhas séria. Aí na segunda, na segunda e terceira onda do feminismo, isso vai ser mais questionado. Não, terceira onda, a mulher já 48. votava na maioria dos Não, lugares. terceira onda é tudo Sim, mas aí eu tô falando que na terceira onda vem a questão da mulher negra como uma Agora, isso questão é interessante. diferente. Tanto o feminismo nunca foi relevante na luta pelo sufrágio universal, Não, que mas na isso aí você tá França, inventando. que na Você tá França, inventando onde o movimento coisa. foi mais forte no Ocidente, em segundo lugar, depois de Nova York, talvez, Foi foi Inglaterra, o último país a conceder o voto às mulheres.
Onde era o movimento feminista mais forte, sufragista mais forte. Mas isso voltando só a mostra que a força delas não não interfere no direito de ser concedido ou não. A questão é que o movimento delas não influenciou movimentos no mundo inteiro? E o movimento de quem? O movimento das mulheres sufragistas. A primeira onda das feministas. Não influenciou outros países? Cara, influenciou. Tá, sim, claro, porque então isso mostra a força que elas tinham, né? É que eu não acho bom. Não, tudo bem. Você pode achar que é negativamente, mas isso está... Mas isso está sendo contraditório com uma meia dúzia de loucas, entendeu? O Estado, o governante, mas eram pequenas meia dúzias de loucas em vários lugares do mundo. Você está inventando, pequenas meias dúzias de loucas. Tá inventando coisa, Pietra. Tá até indo do que ela tá falando. Não, mas fala sério, vai. Na França foi um pouco maior, concordo. Em Nova York. Mas não era relevante o suficiente para o homem falar assim, opa, agora ela me colocou na parede. Era porque não...